terceiro andar, dá um brado de glória, porque é por causa da palavra que tu saiu da tua casa, é por causa da palavra que você está aqui. Você não está aqui por causa do pastor José, você não está aqui por causa do pregador do Rio de Janeiro, não. Você está aqui porque a palavra de Deus te alcançou, te transformou, te libertou. Aleluia. E você veio aqui agradecer a Ele. E Jesus, nessa parábola, eu estou indo rápido, irmãos, porque eu não tenho tanto tempo, porque hoje é ceia e é despedida, mas eu preciso te ensinar algo sobre a palavra nessa noite, dentro da direção do Espírito. E Jesus, ele fala desses semeadores, Isaías, que o semeador, pastor José, ele saiu a semear. E quando ele semeava, o texto diz que a primeira parte da semente caiu ao pé do caminho. E o texto diz que as aves vieram e comeram a semente. Ele diz que o semeador continua, e a segunda parte da semente caiu entre os pedregais. E caindo entre os pedregais, o texto diz que ela até cresceu, mas como não tinha raiz, quando o sol esquentou, ela morreu rapidamente. Aí ele diz que a terceira parte da semente caiu entre os espinhos, pastor José. E quando ela cai entre os espinhos, ela não frutifica, ela não cresce, que os espinhos sufocam ela e ela fica infrutífera e morre. Jesus, mais à frente, porque eu não tenho tanto tempo, eu preciso antecipar, ele explica essa parábola, esse ensinamento, esse exemplo, essa lição. Ele explica, ele descortina as lições ou o aprendizado que nós extraímos dessa parábola. Aí ele começa falando: a parábola do semeador, a explicação é a seguinte: a semente significa a palavra do reino ou a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela precisa de fato ser semeada. E cada terreno, cada solo também tem uma representação. A primeira parte da semente que caiu no pé do caminho, Jesus, ele explica, não sou eu, é Jesus falando. Ele fala que a primeira parte da semente caiu entre os espinhos e veio as aves e comeram. Aí ele fala que essas aves representam Satanás, o diabo, meu inimigo e teu inimigo, que quer nos levar para o inferno. E a Bíblia diz que, ouvindo alguém, Isaías, a palavra do reino, está aí no texto, não é coisa da minha cabeça, nós lemos a partir do verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata ela. Aí ele fala da segunda parte da semente, que cai entre os pedregais, cai entre as pedras, mas caindo ela entre as pedras, não tem raiz suficiente. Aí a Bíblia diz, não é coisa da minha cabeça, o sol queima e ela fica infrutífera e não cresce. Aí Jesus explica, esse significa você mesmo. Quando você recebe a palavra do reino, quando vem as perseguições e as angústias, você se escandaliza e a palavra fica infrutífera e ela não cresce, e você não amadurece, você não avança, você não desenvolve espiritualmente por causa das lutas, das dificuldades, das angústias. E a terceira parte da semente, ou o terceiro solo, ou o terceiro exemplo, representa os espinhos. A terceira parte caiu entre os espinhos, e o texto diz que os espinhos sufocaram a semente, e ela não cresceu, porque os espinhos sufocaram. E Jesus fala, e os espinhos representam os cuidados desse mundo e dessa vida. Então, o que Jesus está mostrando para nós, para mim e para você que me ouve nessa noite? Que nós temos algo importantíssimo que precisamos receber em nossos corações, que é a palavra. Por isso que eu fiz aquele que eu descortinei aqui rapidamente, para a igreja entender a importância da palavra. Por isso que
que eu fiz essa descortinada, falando capítulos e versículos, fazendo referência à importância da Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí nós percebemos, Isaías, que existem 3 grandes inimigos que nós temos, que lutam para que nós não venhamos, pastor José, compreender a palavra de Deus, porque a partir do momento que a palavra de Deus ela não frutifica em nós, Jesus na sua palavra, evangelho escrito por João, capítulo por número 15, do 1 em diante, ele diz o que? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, tira. Aí ele fala, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 13 ele diz para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu te calabarai tenho falado. A palavra ela tem esse poder de nos limpar, de nos transformar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, lá do 25 em diante, ele diz, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ele continua, purificando ela pela lavagem da água, pela palavra. O que lava você é a poderosa palavra. Por isso que a primeira parte da semente que caiu ao pé do caminho, pastor José, quando a pessoa não compreende, Satanás, o demônio, ele vem para roubar a poderosa palavra de Deus do teu coração, que ele não quer que você seja limpo, não quer que você seja purificado do pecado, não quer que você cresça espiritualmente, não quer que você avance espiritualmente, não quer que você entenda a palavra. Mas eu vim lá do Rio de Janeiro para te dizer nessa noite que a palavra de Deus ela vai frutificar na sua vida, porque você vai entender. E o Satanás é o nosso primeiro inimigo, que o texto diz, eu disse 3. Então, irmãos, presta atenção, olha aqui para o carequinha lá do Rio de Janeiro, leia a palavra, alimenta-se da palavra. O salmista falou no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei, o que ele faz? Medita, reflete, de dia e de noite. E ele continua falando, pois ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prosperará, prosperará, prosperará. Aleluia! O diabo não quer que você prospere, ele não quer que você medita de dia e de noite na palavra, por isso que ele vem para roubar a palavra. Por isso que eu quero te mostrar quem são esses 3 inimigos que nós temos, que querem impedir Isaías de nós sermos transformados, alimentados, crescermos pelo poder da palavra. O primeiro é Satanás. E a Bíblia diz, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do 13 em diante, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse é o nosso primeiro inimigo, Satanás. Carta a Tiago, primeira carta a Pedro, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios, vigiai, porque Satanás, ou diabo, vosso adversário, fica ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Então o diabo ele quer roubar a palavra. Esse é o primeiro inimigo. Eu falei 3, tem mais um. Sabe quem é o outro inimigo? Esse para mim eu considero bem perigoso. Somos nós mesmos.
Nós somos os nossos inimigos. Porque se você deixar o seu